pessoal, meu nome é Rafael Martins, a gente dá início ao curso de Eletro no Infarto com Supra, indo muito além do segmento ST. Esse título foi escolhido pensando no seguinte, que um Supra de ST é fácil de identificar, vocês não precisam de tanta ajuda. E um Supra de ST identifica 85% das oclusões de coronária aguda, né? Agora, existem outras situações que o Supra pode estar camuflado, ou nem existir. E, no final da história, o paciente ainda assim ser uma oclusão arterial coronariana e precisar dos mesmos cuidados de paciente que tem um Supra, que seria ir para um cateterismo de urgência, para uma revascularização do miocárdio. Então, já dá uma olhadinha aqui nesse primeiro caso. Ó, um paciente que chega com dor no peito e tem esse eletro. Por exemplo, se você pegar de V1 a V3, esse paciente tem um Supra de segmento ST, certo? Uma onda T simétrica, que a gente falaria que é uma isquemia subendocárdica, e por ter um Supra de segmento ST, a gente chamaria de corrente de lesão subepicárdica, que, num segundo momento, evolui para, olha só, a linha tremida, desorganizada, é uma fibrilação ventricular, tá? E depois disso, o paciente evoluiu para assistolia e óbito, tá? Isso é algo comum, tá? De total de mortes por infarto, o paciente em 40 a 65% das vezes morre na primeira hora e em 80% das vezes, de todas as mortes, eles morrem em 24 horas e a principal causa é fibrilação ventricular, como nesse caso que a gente viu. Então, já vou trazer a primeira informação importante para vocês. Um paciente vítima de parada cardiorrespiratória que retorna à circulação espontânea e você não tem causa clara, precisa de um eletrocardiograma, tá? Se ele tiver um infarto com Supra detectado nesse eletro, então esse paciente precisa de um CAT de urgência, como qualquer outro, para fazer uma revascularização e a parada, no caso, foi por conta de uma oclusão arterial coronariana, certo? Agora, um paciente parado que retorna à circulação espontânea, você não tem causa, faz um eletro, não encontra um Supra de segmento ST, existe aí um trabalho de novembro de 2019, chamado COACT Trial, que falou o seguinte, olha, fazer um CAT assim que o paciente retornou à circulação espontânea, ou esperar a melhora neurológica, os desfechos são iguais, tá? Então, não precisa ter pressa em fazer um CAT de emergência no paciente que retornou à circulação espontânea e que não tem Supra de ST no eletrocardiograma, tá? Como acontecia na maioria das vezes do estudo, o paciente que tinha um eletro sem Supra de ST, ele era estabilizado, após melhora de nível neurológico, ele tinha alta da UTI, ia para a enfermaria e aí sim investigava-se com o cateterismo às coronárias se você não achou nenhuma causa para essa parada cardiorrespiratória. Combinado? Então, aí, primeira informação importante do curso. Tem Supra? Já manda para o CAT de urgência. Não tem Supra? Não tenha pressa, tá? Após retorno de circulação espontânea, pode esperar a melhora neurológica para mandar para o CAT, tá bom? E agora falando um pouquinho dos padrões de eletro, pessoal, um paciente com dor torácica, dependendo do perfil do hospital, mas de uma forma geral, 50% das vezes é de origem cardíaca, tá? Nem todas as vezes isquêmica, mas quase 50% das vezes de origem cardíaca. 10% deles vêm como angina instável, 15 a 20 vem como infarto sem Supra, e a gente tem diagnosticado muito mais infarto sem Supra, porque as troponinas hoje em dia ultrassensíveis faz mais diagnóstico mesmo de infarto sem Supra, né? E o outro padrão aí, infarto com Supra, 5 a 10% das vezes, tá bom? Olha só a importância. Então, nas síndromes coronarianas sem Supra, que engloba angina instável e infarto sem Supra, a diferença é que um positivo marcador, no caso infarto sem Supra, e o outro não positivo marcador, não faz curva, o eletro pode vir desde normal até alterado. Então, 50% das anginas instáveis vem com eletro totalmente normal. Olha o cuidado que precisa tomar, né? Agora, então, além de normal, a gente também tem alterações de onda T na síndrome coronariana sem Supra. Alterou onda T, a gente chama de isquemia. Onda T para cima, isquemia subendocárdica, tá? Outro padrão de eletro que a gente pode ver na síndrome coronariana sem Supra, aí a corrente de lesão, quer dizer, mexeu no ST, desnivelou, então infradesnivelou o ST, a gente vai falar de corrente de lesão subendocárdica. Então, são os 3 padrões de eletro que a gente vê na síndrome coronariana sem Supra, que engloba angina instável e infarto sem Supra, tá?
Agora, no infarto com supra, a gente espera o supra de ST, o supradesnivelamento de segmento ST. Se mexeu no ST, a gente chama de corrente de lesão. Corrente de lesão subepicárdica, tá? E pode também aparecer, o que a gente está vendo aqui, uma onda Q um pouquinho mais larga, maior que um quadradinho, que é uma necrose. Não se engane, porque o paciente com dor torácica e essa Qzinha, ele ainda tem miocárdio vivo, né? Viável. Então, não é pensar, tem necrose, não tem mais o que fazer. Paciente que aparece com onda Q, mas que tem dor no peito, merece cateterismo de urgência, tá certo? E aí, beleza. Esses são os perfis, aí mais ou menos os padrões de eletrocardiograma na síndrome coronariana. Então, vamos falar um pouquinho da fisiopatologia para vocês entenderem. Então, nas síndromes coronarianas sem supra, o que acontece? O paciente tem na sua coronária uma placa de ateroma. Essa placa de ateroma, simbolizei por esse pretinho aqui, ó, se rompe, tá? Uma ruptura de placa. E aí você vai ter agregação plaquetária, ativação do sistema de coagulação e formar um trombo. E esse trombo, se for parcial, faz com que as hemácias ainda consigam passar, tá? Então, olha só, ruptura da placa, forma um trombo e aí as hemácias ainda conseguem passar. Isso é uma síndrome coronariana sem supra, tá? Beleza. Agora, se a gente tiver uma ruptura de placa, um trombo que oclui totalmente o vaso, e aí as hemácias não conseguem passar por esse trombo que está ocluindo o vaso, aí sim, normalmente o eletrocardiograma vai mostrar pra gente o quê? Um supra de ST, uma corrente de lesão subepicárdica, tá? Qual é o cuidado que a gente precisa tomar? Existem situações na qual tem oclusão arterial coronariana e o paciente não apresenta supra de ST. Ele pode ter qualquer um desses eletrocardiogramas aqui, tá? E aí a gente vai falar bastante de eletrocardiograma que não vem suprado e que o paciente pode estar com oclusão arterial coronariana. Combinado? Certo, falamos de supradesnivelamento do segmento ST. Quanto de supra? Então, de uma forma geral, 1 milímetro ou mais de supra em duas derivações, para a gente falar, esse cara tem uma síndrome coronariana com supra, tá? Só que existem outros padrões. Olha só, se pegar V2 e V3 suprado e não tem mais nada no eletro, só V2 e V3, aí o critério é outro. Se o paciente tiver menos que 40 anos, ele tem que ter 2,5 milímetros ou mais suprado para a gente considerar síndrome coronariana com supra, tá? Porque, de uma forma geral, vários pacientes vão aparecer para você, com dor torácica ou não, com um desnivelamentozinho do V2 e V3 ali, nem sempre é repolarização precoce, mas é algo padrão do paciente, tá? E aí não é porque chega um paciente, às vezes, dor de cabeça e tem um supra aí de 1,5 milímetro, menos de 40 anos, você não vai mandar para cateterismo, né? Essa é a mensagem que eu quero passar aqui. Se o paciente tiver 40 anos ou mais, com 2 milímetros ou mais de supra, beleza, vamos levar em consideração que esse cara pode estar com uma síndrome coronariana com supra. E olha só o cuidado. Se a gente não encontra nada nas duas derivações, a gente tem que fazer derivações acessórias. V3R, V4R, tem que fazer V7, V8 e V9 e também muda o critério para a gente considerar supra de ST. Olha só, V7 a V9, meio milímetro de supra de ST já é significante para a gente pensar em síndrome coronariana com supra e mandar esse cara para o CAT, tá? Normalmente isso acontece nas oclusões de CX, tá bom? A oclusão de CX não é bem representada pelo eletro de 12 derivações. E fazendo V3R, V4R, se o cara tem menos de 30 anos, precisa de 1 milímetro no supra, para a gente pensar em síndrome coronariana com supra. Agora, nos demais, meio milímetro no V3R, V4R já é suficiente para a gente fechar a síndrome coronariana com supra. Olha só o exemplo que eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou ampliar aqui, vamos bem com calma. Olha só, infra, aqui não está nem infrado nem suprado. Aqui eu tenho talvez um suprinha bem discreto, né? Quem que é a vizinha de D3? Vizinho de D3 é D2, não tem supra. E a VF não tem supra. Então, dá dúvida, eu vejo muito infra, mas eu não vejo um supra claro nesse eletrocardiograma. Daí, fizemos, aqui vamos ampliar de novo, ó, V3R, V4R, fizeram V7 e V8 também, fizeram as derivações acessórias. Olha o que a gente encontra aqui. O cara tinha mais de 30 anos com dor torácica, ó. A gente tem aqui um supra com mais de 1 milímetro
e um supra com mais de 1 milímetro. O que esse cara tem? Ele veio com dor torácica, 12 derivações, não viu claramente. Quando fez a acessória, que aí a gente flagrou o infarto com supra, esse cara precisa de CAT de urgência, né? Ele é um infarto do quê? Infarto de ventrículo direito, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado no paciente com clínica de síndrome coronariana aguda, que a gente não encontra supra nas 12 derivações, tá? Precisa fazer derivações acessórias aí e nem sempre é 1 milímetro o critério de supra. E aí ainda a diretriz europeia reforça para a gente o que a gente já viu no começo do curso aí. Não achou supra nas 12 derivações? Vai pesquisar. Pesquisar V7, V8 e V9, que é para encontrar principalmente infartos de CX, que são pouco representados no eletro de 12 derivações. Vai procurar V3R, V4R, que vai ver para nós infartos de coronária direita, e o V4R com um grande valor preditivo para infarto de VD, tá? E não esquecer que o V4R, essa alteração é efêmera, então você pode ter um infarto de VD e o paciente não estar soprado no V4R, tá bom? Pode até ter estado soprado em algum momento, mas quando você fez o eletro ele não estava, então desconfiar de um infarto de VD quando? Bradicardia, hipotensão, pulmões limpos, né? E são importantíssimos aí para a gente pensar na clínica de VD, tá? Então eu trago de novo, olha só o nosso casinho aqui, lembra dele? Vamos ampliar de novo para reforçar. A gente olha lá, pô, um suprinho D3, mas as vizinhas não tem, D2, não tem AVF, um supra bem claro, estou com dúvida, vou fazer o quê? Vou fazer V7, V8 e V9, no caso aqui fez só V7, V8, e V3R, V4R. Olha lá, V4R supradão, infarto, com grande valor preditivo para infarto de VD. Né? E V7, V8, olha só, V8 supradinho, né? Então uma dorsal aí, antiga dorsal suprada, talvez seja uma coronária direita grande que está indo até lá atrás. E aí, se não tivéssemos feito as derivações acessórias, a gente ia comer bola e ia falar que era um infarto sem supra. Olha só a importância, então, da gente ter, de fazer as derivações acessórias e seriar eletro, né? Já que a gente falou da V3R, V4R, V7, V8 e V9, vamos aprender a colocar ele no peito, né? Então, olha só, como é que a gente coloca V3R, V4R? É o mesmo esquema. Então, o V1 não está no quarto espaço intercostal? O normal é assim. Então, o V4R a gente vai colocar na linha M clavicular, no quinto espaço intercostal. E o V3 do lado direito, né? E o V3R, também do lado direito, vai ser o meio do caminho entre V1 e o V4R, tá? É assim que eu posiciono o V3R e V4R. Aí, como é que eu posiciono o V7, V8 e V9? Então, V7, linha axilar posterior, V8 na região infra escapular e o V9 para vertebral, tá bom? Então aqui principalmente para pegar CX, aqui principalmente para pegar VD. Vamos lembrar de posicionar as derivações rapidinho? Então, quarto espaço intercostal, lado direito, V1. Quarto espaço intercostal, lado esquerdo, V2. Linha M clavicular, V4. Aí eu coloco o V3 no meio do caminho, entre V2 e V4. V5, linha axilar anterior. V6, linha axilar média. V7, linha axilar posterior. V8, infraescapular. V9, para vertebral. V3R, espera. V4R, linha M clavicular, quinto espaço intercostal. V3R, entre o V1 e o V4R. Um jeito prático, como é que a gente faz normalmente? Fez o de 12, não achou nada? Aí você vai pegar V3 e V4, joga para V3R e V4R. Aí você vai pegar V5 e V6, joga para fazer linha axilar posterior e infraescapular para você ter já o V7 e V8. Aí com um eletro de 12, você já acabou fazendo ao mesmo tempo V3R e V4R e V7 e V8. Tá bom? É um jeito aí prático de você já tentar fazer umas derivações acessórias um pouquinho mais rápidas, tá? Então, pessoal, além das derivações acessórias, o que é muito importante? É seriar eletro. Por que seriar eletro? Porque a síndrome coronariana aguda ela é uma doença muito dinâmica. Um trombo parcial pode, a qualquer momento, virar uma oclusão. E aí virar uma síndrome coronariana com supra e precisar de cateterismo e uma revascularização se necessário. Então, mensagem, seriar eletro. Olha só que legal esse trabalho que eu trago para vocês, é um trabalho de ambiente pré-hospitalar. A ambulância ia buscar um paciente com dor no peito, certo? Botava ele na ambulância e começava a levar aí para o hospital. Eles fizeram 3 eletros seriados. Então, um primeiro, um segundo na média com 11 minutos após o primeiro e um terceiro na média com 7 minutos após o segundo. Veja só, 15% de infartos com supra foram diagnosticados após o primeiro eletro.
Então, eles foram, com o passar dos eletros, diagnosticando infarto com supra. Então, se o cara já ia levar de ambulância para um hospital que não tinha hemodinâmica, agora com o diagnóstico de infarto com supra, ele já leva direto para um hospital que tem hemodinâmica, reduz tempo porta-balão e reduz mortalidade. Então, nesse trabalho, se você tivesse feito só um eletro, você ia perder 15% dos infartos com supra, o tempo porta-balão ia passar de 69 para 123, a mortalidade ia passar de 3% para 5,7, e isso daria 4 mortes a cada 1.000 infartos com supra. Olha a importância de seriar eletro, né? Nesse caso, no ambiente pré-hospitalar. Então, quando a gente está falando de fazer eletrocardiograma numa dor torácica, a gente precisa respeitar alguns tempos, né? Então, fiz um eletro de 12, beleza, fiz derivações acessórias e seriei. Mas um primeiro eletro já deve ser feito com um paciente chegando no hospital num tempo porta-eletro menor que 10 minutos. E falar tempo porta-eletro menor que 10 minutos é assim, ele tem que ter um eletro já diagnosticado em menos de 10 minutos, para que a gente possa, então, aumentar a chance dele conseguir um porta-balão adequado, tá certo? Então, olha só, diretriz europeia, ele fala o seguinte: um eletro de 12 derivações realizado e interpretado com menos de 10 minutos, tempo porta-eletro, e a cada 15 a 30 minutos você tem que ir seriando eletro durante as primeiras 2 horas, tá? E se o paciente tiver dor, repete eletro de novo. Então vamos dar um exemplo. Chegou o paciente, está com dor. Beleza. Aí você fez um eletro, não tem supra. Aí, passou 5 minutos, ele piorou a dor. Aí você não vai falar assim, vou esperar 15 a 30 minutos para fazer o segundo. Se ele piorou a dor, ele pode ter suprado nesse momento. Então aí toda mudança de padrão de dor, eletro de novo. Porque nessa você diagnostica o infarto com supra e muda a conduta do paciente, tá? E a outra coisa que a diretriz europeia também fala para nós é o seguinte: tenta monitorizar com um aparelho que já é capaz de desfibrilar. Por que eles falam isso? Lembra do nosso casinho? Era um infarto com supra que fibrilou. Então, se eu já estou com ele na emergência monitorizado, com um aparelho capaz de desfibrilar, eu já consigo rapidamente tomar essa conduta e eu aumento as chances do paciente ter retorno à circulação espontânea. Porque lembre-se, né, a cada minuto que você demora em desfibrilar, reduz em 10% a chance do paciente ter retorno da circulação espontânea. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando, 4 minutos de parada já inicia a lesão cerebral. 10 minutos já começa a pensar em morte cerebral estabelecida, tá certo? Então, pessoal, a gente falou até agora do arroz com feijão do infarto com supra, né? Vamos lá, o paciente está com dor torácica, vamos seriar eletro, fazer das derivações. Poxa, não achei nada, vamos fazer derivação acessória. Lembrar que supra de ST, 1 milímetro ou mais de uma forma geral, mas se for V2 e V3, a gente tem que ter um supra um pouquinho maior, dependendo se é homem ou mulher e da idade. Se for derivação acessória, V7, V8, V9, meio milímetro ou mais já é suficiente para eu chamar de supra. Se for um V3R, V4R, com 30 anos ou mais o paciente, meio milímetro também já é suficiente de supra. Não, ele tem menos de 30 anos, então V3R, V4R tem que ter 1 milímetro ou mais, certo? Isso é o nosso arroz com feijão. Agora a gente vai entrar na parte mais interessante do curso, né? Que é pensar o seguinte: o paciente com uma oclusão coronariana e fazendo um eletro atípico, um eletro sem supra de ST, né? Então a gente vai falar de vários padrões aqui, vamos pormenorizar cada um deles. Então, ST, T de Winters, onda N ou onda J com atazozinho do QRS, vamos falar de infra de V1A-V3, instabilidades da onda T precordial, isquemia circunferencial de VE, devemos ou não urgenciar esse paciente para cateterismo, os bloqueios de ramo direito e esquerdo e marca-passo. Será que o paciente com dor torácica, marca-passo, eu consigo fazer diagnóstico de oclusão coronariana? Então, veja só, várias situações aqui, e é importante vocês saberem o seguinte: assim como no meu hospital, eu imagino que no de vocês seja igual, protocolo de angioplastia primária é paciente com dor torácica e supra, né? Só que, se eu tenho algum padrão de eletro que não é supra, só que eu imagino que isso pode ser uma oclusão arterial coronariana, vale a pena eu brigar pelo paciente, ligar na EMO e falar: o paciente está com dor torácica típica e tem um padrãozinho de eletro aqui que parece uma oclusão de DA, que é o padrãozinho de Winters e tal, sabe? Então, esses tipos de padrão que eu vou mostrar para vocês é para depois a gente brigar pelo doente e tentar levar ele de uma forma urgenciada para o cateterismo, porque a gente pode diminuir complicação pós-infarto, né, de arritmias, complicação mecânica e até óbito, tá certo? Então, por isso que eu acho tão importante falar disso nesse curso. Então, vamos começar com o STT de Winters? Vamos lá. Tudo começa em 2008, New England, tá?
o autor fez o seguinte. Então, 1.500 e tantos pacientes com infarto anterior que foram para a CAT. Retrospectivamente, ele pegou as alterações no cateterismo e foi ver o padrão de eletro. E ele encontrou em 2% dos pacientes um padrão típico de eletro. Qual que era? Um infra de ST ascendente de 1 a 3 milímetros com uma onda T alta, e positiva e simétrica. Tá? De V1 a V6 não precisa ter em todas as derivações. Então, quando ele viu esse padrão, ele encontrou a oclusão de DA proximal. Tá? Esse padrão de eletro foi encontrado em 2% dos pacientes. Vamos ver os eletros? Olha só, um dos eletros do trabalho, infra, onda T simétrica, positiva e ampla. Né? Infra, onda T positiva, simétrica e ampla. Aí entre V1 e V6, certo? Vamos ver outro eletro? Olha só, este daqui, por exemplo, V5 é típico de Winters. Ó. Infra, com uma onda T simétrica, positiva e ampla. Você olha esse eletro, você ia urgenciar para o cateterismo? Você fala, pô, infarto sem supra. Se eu tiver um CAT fácil, beleza, mas pô, se é outro hospital? Se é outro hospital, você vai fazer medidas, vai pedir cateterismo, os caras vão demorar para fazer. Agora, se você já chega e fala assim, olha, putz, é um padrão de Winter, eu acho que tem uma oclusão de DA proximal aqui. Aí você já dá uma ligada na hemodinâmica e tenta urgenciar. Vai fazer toda a diferença para o seu doente. Né? Você pode pensar que esse padrão de eletro iria se tornar um supra. Você pode pensar assim, essa onda T simétrica aí é uma isquemia que daqui a pouco vai suprar. Ele só pegou o eletro muito precoce. E não. Por que não? Ele até fala isso no trabalho. Ele falou assim, o tempo de dor até fazer o balão, em 2008, foi de 150 minutos. E eles foram seriando eletro dentro desse período. Tá? E, dentro de 150 minutos, uma onda T isquêmica já teria suprado. E não foi o caso. Tá? Nesse padrão de eletro, ele manteve-se sem o supra com essa onda T. Eles imaginam que possa ser uma DA proximal ocluída, mas que está cheia de colateral e que de alguma forma não suprou o eletro, tá? Isso é uma suposição, tá certo? Beleza, olha lá, então a apresentação atípica do ECG, vamos ver aqui um eletro então com padrão de Winter, ó. Você ia urgenciar, você ia mandar para um cateterismo de urgência esse paciente sem supra, ó. Já com certeza na minha mão passaram vários eletros assim que eu não percebi até ter estudado isso. Olha só, infraascendente, onda T positiva e simétrica. Infraascendente, onda T positiva e simétrica, tá? Então, com colaterais pode ser que o paciente não supre, e aí não faça o supra, e aí com isso a gente acha que está tudo bem, que tem uma obstruçãozinha lá, mas que daqui a pouco a gente faz o CAT. Não, deve ter uma oclusão arterial coronariana e aí a gente precisa urgenciar o cateterismo desse paciente, tá bom? Pessoal, agora vamos falar do infarto posterior, tá? Vocês lembram que eu falei que a CX é uma artéria pouco representada num eletro de 12 derivações, né? Então, a região da CX, normalmente que é uma região mais lateral, basal, que a gente fala, nos termos de hoje em dia, mas nos antigos a gente falaria que é uma CX, ela irriga um pouquinho mais a parte posterior, então ela é pouco representada no eletro de 12, a gente brinca que é a face obscura da Lua. Então, o Sol aqui iluminando a Lua, pega só a parte da frente, mas o que está acontecendo atrás a gente não está vendo. É a mesma coisa com o território de CX. A gente vai ver um infra de V1, V2 e V3, mas a gente não está vendo o que está acontecendo lá atrás. Se você não fizer V7, V8 e V9, você não encontra o quê? Você não encontra em V7, V8 e V9 o supra. Então veja que essa imagem é a imagem em espelho do que está acontecendo aqui atrás. Então o que é infra aqui é supra atrás. E se eu encontrei um supra, eu tenho que tratá-lo como infarto com supra, urgenciar para cateterismo. Quais são, então, aí as definições e que fazem a gente ficar com uma pulga atrás da orelha que pode ter uma oclusão arterial coronariana de CX? Então, a depressão do segmento ST de V1 a V3, como a gente viu aqui, pode ser um infarto posterior de V7, V8, V9. Um R alto de V1 a V3 pode ser uma onda Q enorme lá de trás e aí ser uma necrose de um infarto com supra. Então, só para explicar para vocês aí com um pouquinho mais de calma, ó. V1, V2 e V3, a gente normalmente tem R pequenininho que vai crescendo. Se eu encontrar logo de cara em V1 um R muito grande, provavelmente esse R grande aqui é uma onda Q lá de trás. E onda Q ocorre quase que invariavelmente nos infartos com supra, tá bom?
Então, a gente tem que imaginar que onda R alta de V1 a V3 pode ser uma onda Q lá de trás e esse paciente ser ou ter sido aí um infarto com supra, tá? Se tiver dor, tem que urgenciar para cateterismo, tá bom? As derivações acessórias, lembrar que, dependendo de onde você vai ler, eles falam em 1 milímetro ou mais, outras literaturas falam em meio milímetro ou mais, tá? O que é muito raro de se diagnosticar, que é o infarto posterior e oclusão de CX, torna-se aí 3 a 11% dos casos se você faz V7, V8 e V9. Não pode deixar de fazer V7, V8 e V9, tá? Para você poder aumentar o número de diagnósticos de infarto com supra que você faz e poder ajudar aí o seu doente. Vamos dar um exemplo aqui para vocês fixarem, então. Ó, eu pego esse eletro, vou tentar dar uma ampliada aqui. O que eu vejo? Algo que chama atenção. Eu vejo um R um pouquinho maior do que eu esperaria, um R bem grande aqui em V2 e vejo infra de ST em V2 e V3. Será que eu não estou frente a um supra de parede posterior? E aí a gente vai então fazer o eletro de parede posterior. Vamos ampliar aqui. Olha lá, ó, V7, um supra. E olha o tamanho da Q já. V8, um supra. E olha o tamanho da Q. Então já temos uma necrose com corrente de lesão subepicárdica de parede antiga posterior. Quem normalmente é a culpada é a CX, tá? Então olha lá, V7 e V8. Olha o cateterismo desse paciente. Então a gente vê uma lesão aqui de CX, tem lesão em outras coronárias, né? Mas ó, aqui uma lesãozinha de CX grave, aqui também, né, numa oblíqua, uma lesãozinha de CX bem grave que só foi detectada porque você fez V7, V8 e V9 quando você suspeitou de infarto posterior, porque tinha só um infra com um R alto de V1 até V3, tá? Pessoal, neste daqui, para diferenciar infarto anterior e repolarização precoce, eu vou só citar porque de forma prática a gente não consegue aplicar isso no dia a dia. Por quê? Porque é um cálculo matemático bem complexo que o autor desenvolveu para colocar nos computadores que fazem o eletro e tentar fazer essa diferenciação de infarto anterior e repolarização precoce. Então ele pegou 60 infartos anteriores sutis, né? 83 infartos anteriores já clássicos e 83 repolarizações precoces e foi começar a calcular tamanho de onda R, ST, o quanto que elevava, o QT se era mais longo ou mais curto, e ele percebeu que foram as 3 variáveis que estavam presentes no infarto anterior, que eram onda Z, R de menor amplitude, ST mais elevado e QT mais longo. Aí ele desenvolveu um cálculo super complexo que basicamente é para estar num computador que vai fazer esse cálculo automático para a gente e com uma acurácia de 88% vai conseguir diferenciar os infartos anteriores de repolarização precoce, que dá sempre muita dúvida para a gente, principalmente quando pega as primeiras precordiais. Então, por exemplo, olhando aqui, eu nunca iria diferenciar. Eu ia olhar esse paciente aqui, um suprinha, mas ele é meio côncavo. Se o paciente não tivesse uma dor muito típica, eu não ia taxar esse cara de infarto, não. E, por exemplo, olha só aqui nessa repolarização precoce, tem até mais supra do que no infarto anterior verdadeiro, né? E aí esse paciente também, eu ia ficar com dúvida se é uma repolarização precoce ou infarto anterior. Olhando os eletros, os 2 eletros, para mim, eu ia pensar que era repolarização precoce. Só que esse, como foi analisado retrospectivamente, dor torácica típica, foi para CAT e tinha uma oclusão de DA. E aí ele foi pegando e fazendo cálculos, né, matemáticos aí para chegar à conclusão de que numa determinada fórmula lá, ele consegue tentar diferenciar a repolarização precoce de infarto anterior. Nós, na nossa prática clínica, não conseguimos, mas fica aí registrado que existe isso para tentar fazer esse diagnóstico difícil, que é quando a gente só percebe esse supra nessas primeiras precordiais aí, que a gente acha que é tudo repolarização precoce e pode não ser, né? Pessoal, agora então a gente vai entrar num tema extremamente polêmico, que é a isquemia circunferencial do ventrículo esquerdo. Tá? Vamos ver primeiro a abordagem americana em relação a esse assunto. Isquemia circunferencial, por definição, para o americano, é um infradifuso, não fala quantas derivações, acompanhado de um supra de AVR, tá? Não fala quantos milímetros. E que essa situação você pode encontrar acompanhado de oclusão de tronco de coronária esquerda e ou oclusão de DA proximal.
Tanto é assim que a conduta, segundo a diretriz americana, você veja só, normalmente contraindica-se trombólise nos infras de ST, com exceção, olha só, dos infras que venham acompanhado de supra de AVR, justamente porque você pode encontrar uma oclusão de tronco ou de DA proximal. Lógico que eles preferem cateterismo e intervenção coronária percutânea se necessário para esse tipo de paciente, mas no local onde você não dispõe, a trombólise não seria contraindicada, segundo a diretriz americana. Já a diretriz europeia, ela dá um pouquinho mais de dados, veja só. Isquemia circunferencial é um infra de quanto? Maior ou igual a 1 milímetro, de quantas derivações? 6 derivações ou mais, acompanhado de supra de AVR e ou V1. E que isso iria sugerir o quê? Isquemia de origem multiarterial, tá? Ou obstrução de tronco, particularmente nos pacientes com comprometimento hemodinâmico. O que fazer então com esses pacientes segundo a diretriz europeia? Diretriz de 2020, CAT em menos de 2 horas, justamente porque a gente pode ter um comprometimento hemodinâmico, uma obstrução de tronco, né? Veja que isso é recomendação de especialistas, tá? Então, carece de uma evidência mais forte. E, então, eles falam aqui praticamente de cateterismo, intervenção coronária percutânea, se necessário, ele não cita a trombólise nessa situação. Diretriz europeia não cita trombólise, diretriz americana não contraindica a trombólise nesse caso, certo? Então vamos para um exemplo aí. Olha só esse eletro, eu vou ampliar um pouquinho aqui para a gente ver. Olha o supra de AVR entre meio milímetro e 1. Olha os infras, D1, aí AVL, 2 derivações já, 3 derivações em AVF aqui. Aí, ó, 4 derivações, 5 derivações, 6 derivações, 7 derivações, 8 derivações. Tem pelo menos infra em 8 derivações acompanhado de um supra de AVR. Por definição, você vai ver, a definição ela varia muito, você viu? A americana ela não citou número de infra, quantas derivações precisa ter infra. A europeia citou 6 derivações. Na europeia 2017 citava 8 derivações. No livro do Baez de Luna cita 7 derivações com infra, então ainda carece de uma definição única, mas é um infradifuso com supra de AVR, resumindo, tá? Beleza. O que a gente sabe de supra de AVR? O supra de AVR acompanhado de infra de ST, péssimo prognóstico, tá? Morre-se muito. Olha a mortalidade como ela é alta. Eu vou até ampliar aqui para vocês, ó. A mortalidade de supra de AVR com 1 milímetro ou mais, batendo 20%. Entre meio milímetro e 1 milímetro, batendo aí um pouquinho mais que 10% mortalidade intra-hospitalar de supra de AVR, e olha só, quando não tem o supra, como cai a mortalidade, tá? Então, prognóstico péssimo no supra de AVR com infra de ST. E no supra de AVR, independente aí de infra de ST, veja só, meio milímetro, entre meio milímetro e 1, em mais ou menos 10% de mortalidade, maior ou igual a 1 milímetro, ó, 20% de mortalidade. Morre-se 6 vezes mais os pacientes que têm isquemia circunferencial de ventrículo esquerdo com supra de AVR maior ou igual a 1 milímetro e morre-se 4 vezes mais se esse supra está entre meio milímetro e 1 milímetro. Então, o prognóstico está definido. A gente sabe que esse paciente tem um péssimo prognóstico, que ele morre mais. Agora, a pergunta é importante. O supra de AVR, ele é ou não um infarto com supra? O supra de AVR tem ou não tem oclusão coronariana quando a gente vai fazer o cateterismo desse paciente? Então, esse trabalho tentou trazer isso para a gente. 79 pacientes com supra de AVR, com clínica de dor, vai para cateterismo. Quantos por cento tinham oclusão? Olha só, 10% dos pacientes com supra de AVR tinham oclusão. De uma forma padrão, então quando você pega supra em outras derivações que não AVR, você encontra oclusão de coronária em 65% a 85% das vezes, dependendo da literatura. Então veja que o supra de AVR não é igual à oclusão coronariana. A gente sabe que é de pior prognóstico, mas não é igual à oclusão coronariana, tá? E nem é igual à lesão de tronco. Por quê? Olha só. Quantos por cento de tronco aqui, ó? Se a gente pegar 11% de lesão grave e 4% das vezes o paciente tinha uma oclusão crônica de tronco, tá? Então, olha só, daria aí, vamos dizer, 15% de lesões graves no tronco,
tá? Não é sempre que tem oclusão aí, nem é sempre que tem lesão no tronco quando você tem supra de AVR. Veja que é muito mais comum você encontrar lesões graves e oclusões em DA, CX e CD do que em tronco, tá? Então, resumindo, supra de AVR, pior prognóstico. Vou encontrar oclusão coronariana sempre? Não, 10% das vezes, segundo esse trabalho. Eu vou encontrar lesão de tronco sempre? Não, bate aí mais ou menos 15% das vezes de pegar a lesão, 15% das situações de você pegar uma lesão grave ou uma oclusão, tá bom? Então, não é sempre que a gente vê tronco envolvido com o supra de AVR. Já que não é sempre que eu vejo o tronco envolvido, existe alguma dica no eletrocardiograma que me faz pensar em tronco? Então, esta tabela eu tirei do livro do Baez de Luna, tá? É uma tabela que eu traduzi e ele cita no livro que carece um pouco de evidências, tá? Essa tabela, mas só para título de curiosidade, aqui, quando você tiver um supra de AVR maior que 1 milímetro, acompanhado de infradifuso com a T, olha só a T, invertida, a gente está assim, pensando mais em tronco de coronária esquerda. E aí eu trago até o exemplo que foi aí, com permissão do Dr. Baez de Luna, colocado nessa aula, de um paciente que tinha, do livro dele, um tronco aqui, ó, perfeitinho, e esse eletro, então um paciente sem dor, assim. E o paciente, quando ele iniciou um quadro de dor, ele fez um infradifuso, olha só o infradifuso, com supra de AVR, olha o infra com inversão da onda T nas precordiais. Quando foi para o CAT, o que encontrou? A oclusão de coronária, a oclusão de tronco. Então, veja só que nessa situação a gente encontrou aquela relação de infradifuso com supra de AVR e a T negativa falando mais a favor do tronco, tá bom? Então, aí é uma situação descrita no livro do Baez de Luna.